Bom dia a todos. Que a paz do divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Estou com essa voz estereotipada, né? Já não é muito boa, né? Hoje nós temos a presença da nossa querida amiga de Valença, Olímpia, lá do Centro Espírita Joana d'Arc, que eu tenho também o prazer de falar lá, de fazer palestra há muitos anos. E ela vai nos falar hoje sobre o Espiritismo obriga. Mas antes de passar a palavra para ela, como de praxe, costumo a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Capítulo 22, Corrigindo. É uma fala de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que receba por filho. Estranho, né? Esse ensino de Paulo em Hebreus. Mas Emmanuel vai explicar. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se lisamente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegado a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, doem-lhe as corrigendas, atormentando os açoites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário, por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza, o espírito consciente esforça-se à luta. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do Céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. O trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Bom, agora ficou fácil de entender, né? O que Paulo quis dizer aos Hebreus. Quando a gente começa realmente a caminhar na direção do bem, na direção do maior, a gente até comentava aqui, conversava com ela antes de começar, né, a necessidade do estudo, do aprendizado, porque é isso que vai fazer com que a gente consiga evoluir. Às vezes as pessoas falam assim, puxa vida, né? E começou a acontecer tanta coisa comigo, comecei a passar por várias provações, por várias situações, mas tudo isso é necessário quando a gente realmente começa a entender um pouco mais, começa a caminhar um pouco mais. Porque, na realidade, nós somos preparados dia a dia para que essas situações aconteçam e não nos perturbe tanto quando a gente não tem conhecimento das coisas. Então, fica mais fácil compreender, fica mais fácil vivenciar isso. E lembrando sempre que esse açoite que Paulo fala aqui, não é Deus nos castigando. Somos nós mesmos, pela nossa imprevidência, pelas nossas coisas que nós fazemos em desacordo com a lei de Deus. Eu sempre digo por aí, onde eu vou, que a justiça divina ela funciona dessa maneira, né? A lei de Deus ela não é punitiva, ela é educativa. Ela nos recoloca no caminho das coisas certas através, muitas vezes, do sofrimento. Em função de quê? Dos nossos erros. Não erro de ninguém, não erro de nada ao nosso redor, mas de nós mesmos. E, naturalmente, então, com tudo isso, nós vamos aprimorando. Enquanto espírito imortal que somos, estamos aqui para isso. Passar a observar um pouco mais nós mesmos. Eu tenho falado sempre por aí também, até ontem, né? O casal está ali, a gente esteve lá no Cheio. Nós não estamos aqui para ser melhores do que ninguém, não. Nós estamos aqui para ser melhores do que nós mesmos. Então, uma luta diária não é contra ninguém, é contra nós mesmos, contra as nossas imperfeições, vencer as nossas mazelas pessoais, né? Mas tem um pouco mais também de foco nisso. Nós estamos muito desfocados das coisas, a verdade é essa. Eu até falava lá ontem, né, aos dois aí, que a pessoa vem para o centro espírita, assiste uma palestra, sai daqui, não sabe nada do que foi falado, não presta atenção em nada.
Impressionante isso. Se você perguntar qual é o tema da palestra, a pessoa não sabe. Né? Eu até brinquei, né? Parece velório, né? Você está de corpo presente, mas o espírito está ausente, já foi há muito tempo atrás. Você está aqui assistindo, tem que estar concentrado, focado naquilo que está sendo passado, para que a gente possa, através das palestras, dos estudos, compreender um pouco mais as coisas do mundo. Né? Então é isso que Paulo nos fala, que essa corrigenda que vem acontecendo na vida de todos nós, muitas vezes eivado de vários sofrimentos de natureza, talvez seja, como se diz, bem popular lá fora, para a gente ficar um pouco mais esperto com as coisas do mundo, da vida, mas sobretudo da nossa evolução espiritual, que é para isso que nós aqui estamos. Né? Então, pensar um pouco mais em nós mesmos, nas coisas que nós ainda somos deficientes, deficitários, e que precisamos melhorar. Mas, sobretudo, parar de tentar ver defeito nos outros e ver os defeitos que todos nós temos. E realmente, né, estar um pouco mais sintonizado com as coisas de Deus, não do mundo. As coisas do mundo pertencem ao mundo. Ok? Então vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, pedir a Jesus que nos ampare nesse momento, no início das nossas tarefas, nessa manhã fraterna de domingo, que Ele possa, através dos nossos amigos espirituais, dos nossos mensageiros, anjos da guarda, intuir a nossa irmã Olímpia para aquilo que ela vai nos trazer na manhã de hoje. Que nossa Mãe Maria Santíssima nos envolva também a todos nesse momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. E assim, com essa prece, nós vamos por iniciados os nossos trabalhos na manhã de domingo. A palavra, nossa querida amiga e irmã Olímpia. Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia. É uma alegria muito grande estarmos aqui nesta bela manhã de domingo. Tem feito muito frio e este domingo nos presenteou com um sol maravilhoso, né? Eu não sei aqui em Volta Redonda, mas Valença faz muito frio. E nós trazemos para nossas reflexões neste domingo um artigo de Kardec, que está na Revista Espírita de 1866. Está no mês de maio, o Espiritismo Obriga. E nós iniciamos trazendo aqui, compartilhando uma experiência que é de 2016. Essa experiência ela está narrada numa revista médica de Lancet, e é uma enfermeira que traz esse fato. Ela se reporta a um paciente com parada cardíaca, sem circulação sanguínea, as pupilas elas não respondiam à luz, o que indicava que a sua consciência, vamos dizer assim, estava ausente. Então a parte do cérebro ela estava afetada, ele não estava em contato com o mundo exterior. E esse paciente ele foi submetido a massagem cardíaca, desfibrilação, e num determinado momento eles precisaram entubar. E na hora em que ele foi entubado, a enfermeira observou que ele estava com dentaduras. Ela retirou-as e guardou numa gaveta, naqueles carrinhos de emergência. Ela disse que o paciente foi submetido aí à respiração cardiopulmonar, foi um processo intenso. E passada uma semana, é que ela voltou a ter contato com esse paciente. Esse paciente estava procurando pela dentadura, que ninguém sabia onde é que ela estava. E quando o paciente viu a dentadura, ele falou: ela sabe onde é que está, onde é que estão guardadas as minhas dentaduras. E ele indicou com riqueza de detalhes onde é que ela tinha sido guardada,
a gaveta, deu detalhes do que tinha acontecido durante o processo em que ele estava sendo socorrido, e a enfermeira ficou muito admirada, porque na verdade ele estava ausente. Naquele processo de parada cardíaca, ele não poderia ter dado conta do recado. E essa experiência, ela é narrada nesse jornal, nessa revista médica, como uma experiência de quase morte, atestando essa sobrevivência da consciência. Esse fato está narrado num livro que é Ciência da Vida Após a Morte. É um livro de 2023, do Dr. Alexander Moreira Almeida. Tem também a doutora Mariana, tem o Humberto Schubert. Os três são responsáveis por esse livro. E esse livro, ele tem como foco narrar experiências de quase morte, experiências reencarnatórias que atestam a sobrevivência da nossa consciência após o decesso da morte cerebral, da morte física. O objetivo é exatamente trazer essa discussão. É uma discussão que no livro não está presa à doutrina espírita. Participam pesquisadores da Universidade de Juiz de Fora, do Núcleo de Espiritualidade, participam pesquisadores dos Estados Unidos, e é um livro muito rico de ser lido, de ser estudado, porque ele mostra como é que esse universo da sobrevivência ao corpo físico, ele está sendo disseminado, ele vai ganhando expansões que ultrapassam o campo da doutrina espírita. É maravilhoso isso, porque quando quem tem contato com o livro não vai identificar nada ali que faça, vamos dizer assim, direcionado à doutrina espírita. É a sobrevivência do mundo espiritual, no caso, trazido como a sobrevivência da consciência como algo natural, que faz parte de nossas vidas. O que nos vai dizendo, nós não sabemos exatamente dimensionar em quanto tempo isso vai acontecer, que esse assunto ele está se universalizando porque é uma lei natural da vida. A sobrevivência do espírito é lei natural da vida. Mas ao mesmo tempo que nós temos acesso a esse material, nós vamos também nos felicitando e agradecendo a Deus, porque por meio da doutrina espírita nós vamos estudando, porque é a base, é a chave, é a raiz que funda o Espiritismo, é exatamente esse universo dos espíritos, essa sobrevivência ao corpo. E partindo desse princípio de que nós temos como base essa certeza de que o mundo espiritual ele é real, Kardec, na revista, em maio de 1863, ele traz um artigo, uma mensagem de São Luís, intitulada O Espiritismo Obriga. E é interessante que São Luís, ele pertenceu, foi da aristocracia, ele foi um nobre, ele governou a França e ele foi canonizado santo. E dá uma esperança saber que alguém que governou, vamos dizer assim, a França canonizado santo, então nós temos esperança, Rubens, olha só. Que coisa maravilhosa, porque ele foi um rei muito justo, que governou para benefício da população. Ele vai dizendo, nós que sabemos da sobrevivência do mundo espiritual, além do mundo físico, nós temos uma obrigação.
E ele começa dizendo nesse belíssimo artigo que o Espiritismo é uma ciência essencialmente moral. Então, nós sabemos dessa sobrevivência, mas essa sobrevivência em si mesma, ela não vai nos modificar. Quais são as consequências de nós termos acesso a esse conhecimento? E ele começa então dizendo: então, os que se dizem seus adeptos não podem, sem cometer uma grave inconsequência, subtrair-se a essas obrigações. E a primeira obrigação que ele fala é a da renovação interior. Essa renovação interior, e ele que vai fazer com que nós tenhamos acesso, possamos utilizar mais aquilo que nós trazemos dentro de nós, a ordem, a justiça, o amor, a harmonia. Que nós possamos expandir essas nossas possibilidades. Todos nós trazemos um DNA divino. A nossa essência, a nossa semente base é o DNA divino. Mas a esse DNA divino foram se sobrepondo ideias equivocadas, caminhos tortuosos. E quando nós olhamos lá no capítulo 6, no primeiro item, quando Jesus fala: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. E esse termo, sobrecarregados, ele é muito interessante, porque sobrecarregados, ele pressupõe aí, nós temos aí dois termos, o carregados e o sobrecarregados. Vamos dizendo que na nossa existência natural, nós temos os nossos desafios. Nós, a cada encarnação, nós trazemos a nossa carga de necessidades, de aprendizados, de intenções. Cada encarnação, ela traz uma carta, uma proposta de aprendizado. É como alguém que se matricula num curso e nesse curso eu tenho que atingir um determinado objetivo. Mas nós ficamos pensando nesse termo sobrecarregados, porque nós não nos atemos a dar conta dessa carga que é natural do nosso processo de cada evolução, como essa página que nós escutamos. Nós, vamos dizer assim, esses desafios, a esse conteúdo natural, nós temos a sobrecarga. São os excessos, são os exageros, são as necessidades que nós criamos e, no fim das contas, nós ficamos muito mais presos às sobrecargas e nos esquecemos de dar conta das cargas, daquilo que precisamos dar conta. Aí nós nos lembramos de uma historinha de um engenheiro que recebeu como tarefa drenar um pântano. Ele recebe essa tarefa de drenar um pântano e quando ele vai executando essas atividades, ele vai deparando que nesse pântano tinha muitos jacarés. Então, a cada tentativa de drenar o pântano, ele se deparava com jacarés. E ao final do tempo marcado para o trabalho, ele retorna e lá aquela pessoa responsável pelo trabalho que foi pedido dele pergunta: então, você conseguiu drenar o pântano? E ele diz: não, eu não consegui drenar o pântano, mas eu matei cada jacaré. E nós vamos ser um pouquinho assim, às vezes, essas sobrecargas, nós ficamos matando os jacarés, ou tentando, mas nós não cumprimos com essa nossa tarefa de drenar o pântano. Então, quando São Luís fala, o Espiritismo ele obriga a essa renovação interior para que nós possamos sair daqui melhores, para que nós possamos executar as tarefas para as quais nós encarnamos.
Quando às vezes alguém vai fazer reforma de uma casa, que tem às vezes, não é reforma, é restauração. Então vai fazer restauração e no processo de restauração precisa achar a cor original, não é assim? Então eles vão tirando camada de camada até achar, essa aqui era a cor original. E precisa então retomar aquela cor original. E a renovação interior, ela, assim, num primeiro momento, ela nos obriga ou ela nos orienta a retirarmos essas camadas exteriores para, de fato, podermos restaurar a nossa essência. Então, essa é a primeira orientação de São Luís. A primeira frase que ele diz: o Espiritismo é uma ciência essencialmente moral. Por isso é que nós vamos encontrar em O Livro dos Espíritos, na terceira parte, se nós temos dúvida a quais são os caminhos que nós devemos buscar. No terceiro livro, na terceira parte, nós temos lá as leis morais. As leis morais são as leis da vida, são as leis às quais todos nós estamos sujeitos. Todos nós estamos sujeitos a essas leis morais. E quando nós estudamos essas leis morais, nós devemos trazê-las muito para nós. Bem, então a doutrina espírita, nós contactamos com a doutrina espírita, nós somos adeptos da doutrina espírita, nós somos espíritas. E como é que acontece essa renovação interior? E essa renovação interior, para São Luís, ela se apoia em 2 pilares. O primeiro pilar é o conhecimento. A doutrina espírita, ele diz aqui: a primeira concerne o indivíduo que, ajudado pelas claridades intelectuais que a doutrina espalha, pode melhor compreender o valor de cada um de seus atos. Por isso, ajudado pelas claridades intelectuais. Nós temos acesso ao estudo, ao conhecimento. Mas o conhecimento, se nós entramos em contato com o livro, aí eu li um livro maravilhoso. Às vezes a gente encontra alguém e pergunta: qual é o autor do livro? Não lembro. O que você mais gostou no livro? Um livro maravilhoso. Mas o que mais chamou a atenção no livro? E a pessoa vai enrolando, dá uma volta. Porque o estudo, para ser o conhecimento, nós temos informação, nós temos acesso a muitas informações. Mas essas informações, elas só se transformam em conhecimento a partir do momento em que eu interajo com essas informações. Aí eu fui a um seminário que fala sobre preservação da natureza. O seminário foi ótimo. Eu tive acesso. Aí eu fui. Mas eu trouxe, o que eu trouxe para o meu dia a dia? Quais são os hábitos que eu já consigo internalizar? Qual é a minha prática diária em relação à preservação da natureza? Eu transformo, é só informação ou é conhecimento? É uma época de excesso de informações. A Joana de Ângeles, ela vai nos dizer que às vezes nós temos aí uma necessidade, quase que uma febre, que nós precisamos estar inteirados de tudo o que acontece. Aí a gente fica naquela busca desenfreada de querer saber o que acontece. Mas nós já observamos que às vezes a notícia,
que nos bombardeia o dia inteiro, daí uma semana, aquilo já foi esquecido, não é assim que acontece? E às vezes a gente lotou a cabeça, poluiu de preocupação, passou então, até a própria seleção. O que me interessa? Então, a doutrina espírita, ela nos faculta, e o material de estudo da doutrina espírita é maravilhoso. Mas nós precisamos, essa internalização, esse diálogo, é o que nós vamos chamar de leitura ativa. O que é a leitura ativa? A leitura ativa é quando eu entro em contato, eu estou lendo lá um livro, eu estou lendo um artigo, mas eu estou ali acompanhando, eu estou interagindo com aquilo que está ali. Isso aqui mexe comigo, isso daqui tem a ver com uma característica minha, então eu estou lendo, mas eu estou vendo que, vamos dizer assim, existe uma conexão mental. Só existe leitura quando existe uma conexão mental, quando é valores, quando nós nos percebemos, vamos dizer assim, em diálogo, com sentimentos, com pensamentos. Quando às vezes isso acontece muito com Joana de Ângeles, às vezes nós estamos lendo Joana de Ângeles e nossa, parece que está conversando comigo, parece que está lendo o meu pensamento, parece que está conversando comigo, porque nós estamos ali em interação. Nós vamos, Livro dos Espíritos, nós vamos ter acesso ao Livro dos Espíritos várias vezes nesta encarnação, várias vezes em outras encarnações, porque a riqueza, porque a nossa mente, a cada vez que nós visitamos o Livro dos Espíritos, nós somos capazes de absorver determinados conhecimentos. Numa outra leitura, a nossa mente já está mais expandida, já vamos conseguir acessar outros conhecimentos. E assim, gradativamente, em círculos concêntricos. O conhecimento, ele é base na doutrina espírita, porque a obra, nós temos uma obra rica, nós temos aí Allan Kardec, nós temos as obras subsidiárias, mas a interação, né? O ler de forma integrada, trazendo isso para nós, não é ler muito, é ler bem, é criar o diálogo, é criar a ponte. Quando nós fazemos isso, à medida que a nossa mente, porque nós trazemos muitas sobrecargas de conhecimentos, nós passamos várias encarnações em que nós precisamos restaurar o nosso eu profundo. Nós fomos acrescentando aí camadas de tintas para nós chegarmos, irmos nos aproximando da nossa essência, das nossas potencialidades. Nós vamos primeiro tiramos uma camada mais superficial, depois tiramos outra, depois nós vamos retirando as camadas para irmos nos aproximando do nosso DNA divino. E aí é o estudo continuado, é o estudo sistematizado, é o estudo em grupo, é o estudo individual também. Nós precisamos ter o hábito do estudo também individual, por conta própria, né? Porque aí nós vamos, que isso vire rotina, que seja a prioridade. Às vezes alguém fala assim, eu não tenho tempo de estudar, mas tudo na nossa vida é prioridade. Por isso, São Luís fala, a primeira concerne o indivíduo, que é ajudado pelas claridades intelectuais que a doutrina espalha, pode melhor compreender o valor de cada um de seus atos. E quando a doutrina nos fala, quando nós estudamos lá no capítulo 14 de A Gênese, sobre os fluidos, sobre os pensamentos, aquele capítulo é um espetáculo, não é? Capítulo 14 de A Gênese, porque ele fala que tudo nosso, pensamentos, palavras, ações, nada é em vão. Tudo
gera consequências. Tudo nosso, né? Os pensamentos, os atos, mas o nosso pensamento, porque quando nós estamos pensando, né, nós estamos tendo lá pensamentos de ódio contra alguém. Eu não falei com ninguém, não comentei, mas eu estou lá com um pensamento meio insidioso. Aquele pensamento, ele está manipulando fluidos. Eu estou criando em torno da minha mente uma nuvem mais pesada. É desses pensamentos menos felizes, desses pensamentos equivocados, que os espíritos inferiores se valem para depois intensificarem ou alimentarem processos obsessivos. Então, tudo em nós, o estudo vai nos dizer, tudo em nós. Por isso, nós vamos nos trabalhando para aprendermos a educar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Tem uma questão muito rica em O Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec pergunta no capítulo 8. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar, sim? Para saber se está todo mundo acordado, senão assim, numa manhã de domingo, 9 horas, nesse ambiente tranquilo. E uma questão muito interessante, porque no capítulo 8, que Kardec, ele responde a segunda pergunta. Tem consequências aquele pensamento mau que não se concretizou? A pergunta é mais ou menos essa. Tem consequências aquele pensamento mau que não se concretizou? Então a pessoa ela teve lá, ela pensou algo ruim, mas ela não concretizou aquilo. Tem consequências? E a explicação muito clara. Tem consequências sim, né? Porque aquilo vai falar da índole, vai falar do caráter. Porque muitas vezes aquele pensamento ele não se concretizou porque não houve oportunidades. Não que a pessoa não quisesse. Se ela encontrasse chances, ela teria colocado em prática. Então, quando São Luís fala que o estudo ele deve nos colocar de forma bem clara o que nos cabe educar, inclusive com os nossos pensamentos. E aí os espíritos eles terminam por dizer que à medida que nós vamos nos educando, que nós vamos iluminando os nossos pensamentos, que nós os vamos colocando em sintonia com as forças superiores, com as forças de luz, nós só alimentamos pensamentos bons. Quando nós estamos nesse estágio transitório, que é o estágio da maioria de nós, né, nós ainda trazemos pensamentos menores, mas nós já não nos satisfazemos mais nesses pensamentos, nós lutamos por vencê-los. É o nosso estágio. Nós já sabemos, pensamentos ruins, porque eles são perturbadores. Aí nós lutamos por vencê-los. E aqueles que têm pensamentos ruins, mas se comprazem neles. Então, qual é a nossa condição? Não é daqueles que têm pensamentos ruins e se comprazem nos pensamentos ruins, que seria aquele estágio inicial. Nós estamos buscando vencer pensamentos ruins, sabendo que tudo começa no pensamento. Tudo começa no nosso pensamento. É pelo nosso pensamento que nós vamos espraiando raios e por meio desses raios nós vamos estabelecendo conexões, nós vamos nos aproximando de pessoas, nós vamos buscando trabalhos, nós vamos criando as páginas da nossa vida. Então, São Luís diz, né, a doutrina espírita, ela é essencialmente de consequências morais. E essas consequências morais, elas se escoram em duas bases. A primeira, do conhecimento, do estudo, né, daquilo que a doutrina nos traz.
E essa coisa assim de acompanhar pensamento é tão, vamos dizer assim, tão sutil. Eu me lembro que uma vez numa reunião de desobsessão, que nós passamos pela reunião, de vez em quando nós temos que ser assistidos, nós que trabalhamos em reunião mediúnica, e um irmão se aproximou e ele detalhou como é que ele tinha conseguido desenvolver em mim aquela ideia. E ele mencionou uma mágoa que eu trazia, era um parente muito próximo. E eu não consegui digerir uma situação ocorrida. Mas ao mesmo tempo, aquele parente tão próximo, tão querido, que eu também não tive coragem de compartilhar com ninguém, de falar que eu estava com mágoa daquele parente. E ele trouxe para a reunião exatamente aquele episódio. Porque foi o pensamento. Então, pelo estudo, nós vamos aprendendo a nos educar nos pensamentos, nas palavras, nas ações. Vamos compreendendo o que acontece em torno de nós. O que está acontecendo em torno de nós? Não tem nada perdido, né? Que está tudo sob uma ação do nosso Pai Criador. E dentro do ambiente que nós estamos, nós não seremos disseminadores de pessimismo. É uma época de muitas ideias de perturbação, de muito pessimismo, e nós que conhecemos precisamos ser instrumentos de esperança. Não de uma esperança vazia, não de uma palavra desconectada. É com consistência. Uma vez, uma vizinha, essa vizinha, são coisinhas do dia a dia, por isso eu compartilho, porque a gente vê que está sempre aí próximo de nós. Uma vizinha, ela tem um jardim maravilhoso, ela cuida de plantas, o jardim dela é encantador. E eu passei por ela e ela começou a falar, está tudo perdido. Você viu o crime que aconteceu? Não sei. Você viu o que aconteceu com o político tal? Você viu? Aí ela assim, em minutos, ela enumerou várias coisas que tinham acontecido. Mas eu falei assim, meu Deus, mas eu também não queria reforçar aquilo que ela dizia, mas ao mesmo tempo, o que ela estava falando era verdade. Tudo o que ela estava dizendo era verdade. Você já viu a corrupção? Você já viu o que Beltrano fez? Você a roubalheira no lugar tal e Aí eu fui entrando em sintonia e falei assim, meu Deus, me inspira para que eu tenha alguma coisa para falar para essa vizinha, que não seja alguma coisa assim destituída de realidade. Aí eu senti a aproximação da amiga espiritual, que é a irmã Serenidade, e ela foi falando, então, quantas pessoas boas existem na nossa rua? Quantos vizinhos honestos temos aqui? Vamos enumerar. Quantos trabalhadores, eles acordam todos os dias pela manhã, de madrugada, para exercerem as suas atividades? Vamos olhar aqui, então, olha o seu jardim. Quantas pessoas cultivam jardim? E foi falando. Aí no final, é verdade. Então que a gente não dissemine, que a gente seja divulgador, cada um no seu universo, é no trabalho, é em casa, é sermos semeadores de esperança, de confiança, porque afinal de contas nós estamos nas mãos de Deus. Então, a doutrina espírita, ela é de consequências morais. Ela nos obriga a uma renovação interior. O primeiro pilar para isso qual é? Está todo mundo dormindo, hein? Agora vamos ter que... O primeiro pilar qual é? Do conhecimento. Porque nós temos acesso a um conhecimento maravilhoso. E o segundo pilar, já que nós conhecemos, diz São Luís,
nós precisamos exemplificar. Consequências morais, nós já conhecemos, nós temos acesso, nós temos a literatura espírita que nos mostra com riqueza de detalhes o que acontece do outro lado e, ao mesmo tempo, como bem, como é que nós devemos trazer para o nosso dia a dia. E ele diz aqui: com efeito, aquele que está convencido da excelência dos princípios que lhe são ensinados. Se nós estudamos, se nós conhecemos, o que fazemos com aquilo que nós estudamos e com aquilo que nós conhecemos? Aquele que está convencido da excelência dos princípios que lhe são ensinados e devem-se a eles conforme a sua conduta, lhe proporcionar uma felicidade duradoura. Então, se nós estudamos, se nós conhecemos, a nossa conduta, ela precisa se amoldar aquilo que nós conhecemos. No nosso dia a dia, na nossa família, na rua, no trabalho, a nossa conduta, ela precisa refletir aquilo que nós conhecemos. Não é uma proposta fácil, porque afinal de contas nós temos uma sobrecarga, não é isso? Nós ainda trazemos muitos excessos. Por isso é um trabalho de perseverança, de insistência, de tempo. Tem uma questão em O Livro dos Espíritos, que é a questão 909. E essa questão, ela sempre me deixou meio encafifada. Por que essa questão, ela deixa-se meio encafifada? Porque Kardec pergunta se nós poderíamos, poderíamos sempre vencer essas nossas más tendências. Nós podemos vencer? E os espíritos superiores dizem que nós poderemos vencê-las e nas mais das vezes com insignificantes esforços. Não é assim que eles dizem lá? E a gente traz isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia. Nós somos espíritos milenares. Nós trazemos aí de outras encarnações muitos equívocos, que são equívocos sobrepostos. Por isso é que a nossa mudança não é da noite para o dia. Aí a gente pergunta, aí fica assim, mas como com esforços insignificantes? Porque a nossa mudança, na verdade, ela começa nas pequenas coisas. É nas coisinhas pequenas. Quem for fiel no pouco, será o quê? Fiel no muito. As nossas mudanças, se nós fizermos assim um apanhado, né? Quando a gente às vezes vamos pensar que nós temos uma casa para faxinar, uma cozinha de domingo para arrumar. Eu costumo contar que uma vez eu escutei uma palestra do Divaldo, ele dizendo que arrumar a cozinha, arear panela relaxa. Não sei se você que faz bem. E aí eu caí na asneira, devia estar com algum problema, caí na asneira de falar lá em casa que a cozinha fica por minha conta dos domingos. Até hoje eu estou arrependida. Mas aí o que é? Se nós olharmos aquela cozinha enorme para arrumar, a gente olha tudo fora, dá susto. Mas se nós começarmos nas pequenas coisas, que é o que a Joana de Ângeles diz, quando você tiver muita coisa para fazer, não é numérico, eu tenho isso, porque aí a pessoa ela fica aflita, ela fica ansiosa. Comece fazendo. Primeiro eu vou lavar os copos, depois eu vou lavar os talheres, depois eu vou guardar o alimento, depois eu vou fazer. Começa
aos pouquinhos. Vai fazendo. Quando olha o quê? Já acabou. É aquele pão nosso de cada dia. Cumprirmos as nossas etapas nas coisas pequenas, né? Se nós começarmos a fazer... Tem um livro que é Hábitos Atômicos, do James Clear, que é um livro muito interessante. É um livro interessante por quê? Porque ele propõe, ele vai falar das mudanças, ele é um jornalista, ele sofreu um acidente muito grave, ele, a bem dizer, foi desenganado, e nessas mudanças ele vai mostrar como é que ele supera, ele inclusive supera o próprio diagnóstico médico, ele vence, e ele antes fazia exercícios físicos, ele volta a fazer, mas nessa coisa cotidiana, um hábito, porque nós precisamos criar hábito, é o hábito, porque quando se transforma em hábito, nós passamos a agir o quê? Automaticamente. Então é criar o hábito. A Joana de Ângeles, nós vamos falar muito de Joana de Ângeles, que nós temos um estudo das obras de Joana de Ângeles no Joana d'Arc e Joana de Ângeles. E ela fala assim, experimente. Eu tenho o hábito de fazer muitas críticas. Sou uma pessoa crítica demais, aquilo me incomoda. Um exemplo, o que eu vou fazer? Assim, comece uma manhã. Naquela manhã, se proponha a não fazer críticas de ninguém. Faça um planejamento, né? Eu preciso mudar, eu preciso dessa renovação interior. Mas nessa renovação interior, o que eu vou priorizar? Eu gostaria de ser mais paciente. Eu gostaria de ouvir melhor. Eu não sei, eu atropelo as pessoas, eu não sei ouvir. Por onde eu vou começar? Começa. Uma manhã, nessa manhã, não vou falar mal de ninguém. Ou então, nesta manhã, eu que sou muito impulsiva, vou ouvir mais. Quer dizer, mas nós precisamos ter esse projeto. Nós temos o conhecimento, nós temos a base, nós temos a chave. Nós vamos trazer isso para o nosso dia a dia, inclusive escrevendo. Joana de Ângeles também, ela diz, eu posso às vezes busquei o Evangelho de manhã, peguei uma frase do Evangelho, eu anoto aquela frase do Evangelho e durante o dia eu vou exercitando aquela frase. O que nos é dito? Que para mudar nós precisamos ter um plano. Nós precisamos ter uma intenção, não precisa ficar solto. O que eu quero mudar? O que eu priorizo mudar? Senão, às vezes, nós vamos ficar há 20 anos, eu sou impaciente, eu sou pavio curto. A pessoa falava isso há 20 anos, fala 15, fala 10, fala 5, mas quando ela muda, assim, não, eu há 20 anos era um pavio curto. Mas com a doutrina espírita, hoje eu já consigo ser mais controlada, já aprendo a ouvir. Então nós precisamos planejar a nossa mudança a cada dia. A cada dia nós precisamos ter um plano de vida. É muito bom isso. De manhã, ao acordarmos, nós fazermos o nosso plano. Não é um plano mirabolante, não é um plano de coisas que a gente não vai dar conta. Pode ser uma virtude que a gente queira desenvolver naquele dia. Agora eu quero hoje, neste dia eu vou desenvolver a virtude da calma. E fico o dia inteiro. Então, é trazer para o nosso dia a dia. É para quando nós chegarmos, que nós vamos retornar, não vamos? Quando nós retornarmos, nós temos essa alegria, essa satisfação íntima de que nós fizemos o melhor por nós, de que nós nos esforçamos sinceramente. É diário, é no pouquinho, é no mínimo.
Se eu começo nas coisas mínimas, eu gradativamente, se nós olharmos o montante, nós não vamos dar conta. Mas se nós vamos nas coisinhas, vamos passo a passo, aos pouquinhos, vamos trazendo, vamos criando o hábito, criar o hábito. Nós podemos começar a nossa semana dessa forma. E nós vamos, para encerrar, compartilhar uma história do Hilário Silva, que é um contador de história. As histórias de Hilário Silva são assim, elas nos prendem. E é vamos dizer assim, de um espírita que verdadeiramente buscava vivenciar os princípios estudados. E numa certa manhã, ele estava numa padaria, ele era de vamos dizer assim, uma classe econômica, vamos dizer assim, mais elevada. Ele está numa padaria, era uma padaria num bairro mais nobre, e ele estava passando pelo caixa quando ele viu que um rapaz magro, maltrapilho, ele tinha sido pego saindo sem pagar lá um pacote de algum produto de pão que ele tinha pegado. Então esse rapaz, tinha sido identificado saindo da padaria sem pagar, e o balconista, que era um rapaz mais truculento, mais fortão, já ia na direção dele lá para talvez até ou cometer alguma agressão, alguma coisa. A padaria entrou em alvoroço e esse rapaz, ele percebeu num relance a situação, ele rapidamente passou a mão no ombro do rapaz e disse: desculpem, ele está comigo. Eu pedi para ele pegar esse pacote e esqueci de passar no caixa. Ele vai, passa aquele produto pelo caixa e sai com ele, o braço pelo ombro, até eles estarem mais afastados. E quando eles já estavam mais afastados, ele se vira para o rapaz e fala assim: pô, cara, que mancada! Um pacote de pão. Aí ele fala: pois é, doutor, é que eu estou desempregado, eu estou com a doença dos pulmões, isso naquela época em que tuberculose era algo sem cura. Eu estou com a doença dos pulmões, a família está passando fome e eu não sabia o que fazer, então entrei no desespero. E aí esse senhor vai até a casa. Ele realmente constata aquilo que estava acontecendo. A família passando necessidades, crianças, a esposa. E aí ele se propõe, na casa espírita que ele frequentava, ele se propõe a dar assistência, inclusive assistência médica, àquele pai, àquela família, e eles passam a assisti-lo. E esse senhor, numa determinada época, ele precisa viajar. Ele trabalhava com negócios, ele precisava viajar e ele recomendou aos amigos da casa espírita que o mantivessem assistido, que não se esquecessem dele. Ele viaja e quando ele retorna, isso já uns 3 meses depois, ele precisou fazer uma outra viagem e naquele retorno rápido, ele nem se lembrou de perguntar por aquele homem que tinha acontecido, esqueceu, era muita coisa para pensar. E ele precisou fazer uma viagem de negócios de emergência. E essa viagem de emergência, ele teve muita dificuldade para conseguir um voo, uma passagem de avião. E ele insistiu, ele e um amigo,
ele insistiu e conseguiram 2 passagens. E quando ele chegou ao aeroporto, o amigo dele já estava lá do outro lado, né? Nós vamos lembrar lá no aeroporto, já tinha passado me ajudem a lembrar, que quando passa já tinha feito o check-in, alguma coisa assim, e o amigo dele estava lá, vem rápido, você vai perder, vem rápido. Quando ele estava se dirigindo para exatamente ir pegar o voo, quem aparece para ele? Aquele amigo que ele tinha socorrido. O amigo aparece mais jovial e o amigo diz: eu estava ansioso para encontrar o Senhor, para agradecer, para falar do quão bem o Senhor fez para minha família. Eu não tive oportunidade de lhe dar um abraço, eu não tive oportunidade de falar isso. Aí ele começa, tá bom, porque eu estava com pressa, ele ia perder o avião, tá bom, depois a gente conversa. Mas ele se atracou nele num abraço. Eu preciso agradecer. E ele se atracou nele de uma forma que ele não conseguiu se desvencilhar do abraço. E eu tentava se sair e ele não conseguia. Conclusão, ele perdeu o voo. Aí ele ficou tão chateado. E aí ele olhou para o lado, como, já que eu perdi o voo, agora eu vou lá conversar, vou lá dar atenção. Quando ele olha para o lado, ele não vê ninguém. Aí ele ficou assim meio encabulado. Quando ele chega em casa, ele conversa com a família. Então ele resolve, antes de ele chegar em casa. Algum tempo depois ele sabe que aquele avião onde ele iria viajar tinha acontecido um acidente, o avião tinha caído e não tinha havido sobreviventes. O avião, na verdade, ele tinha sido salvo naquele acidente. Aí ele volta para casa, aí ele vai lá, assim, vai à casa daquele assistido, daquele irmão, procurar saber como é que ele estava. E quando ele chega lá, encontra a esposa, e a esposa diz que ele tinha partido 2 meses antes. Ele tinha falecido. Então, vejamos aí como quando nós falamos que a doutrina, ela nos traz o conhecimento e ela nos orienta para exemplificarmos. E dentre os ensinos da doutrina, nós vamos encontrar a prática da caridade, quando nós temos aquela belíssima mensagem, né? Sereis pago por 1/100 do que tiverdes imaginado. E aí nós temos essa lição de vida. Nós somos orientados a estudarmos sempre, a exemplificarmos o que nós aprendemos e a trazermos a caridade como o óleo que vai fazendo com que o nosso dia a dia ele seja de alegria, de amor e de confiança. Porque se nós temos aí São Luís falando dessas consequências morais que a doutrina nos traz, por causa do estudo e do conhecimento, ele também nos diz no final que a doutrina, ela nos deve trazer alegria, esperança, confiança, porque se nós cumprirmos com os nossos deveres dentro das nossas possibilidades, nós ainda lutamos muito, né? Nós lutamos a braços. Mas ele diz aqui, mas graças às luzes do alto, se fordes mais instruídos
e compreender-lhes mais. Também deveis ser mais tolerantes e não empregar como meio de propagação senão o raciocínio, porque toda a crença é sincera. Se vossa vida for um belo modelo, mas não é um belo modelo dentro, é aquilo que nós sabemos que a espiritualidade, ela vai nos exigir aquilo que nós já estamos em condições de estar no momento. Então, se nós formos um belo modelo de esperança, de confiança, de alegria, tirando a carranca do pessimismo, da exigência, porque tudo está nas mãos do grande Senhor da vida, do nosso Pai Criador. Nós agradecemos a atenção, que Deus abençoe sempre esta casa para que ela permaneça disseminando essa doutrina maravilhosa e que a semana seja abençoada para todos. Nós que agradecemos, né? As palestras da Olímpia são sempre carregadas de emoção. Ela coloca a emoção na fala dela, né? É sempre muito bom ouvi-la. Leva o nosso abraço para o pessoal do Joana d'Arc em Valença. E lembrando a vocês, quarta-feira que vem, nós temos a palestra do Davidson, Ação Evangelizadora. E no outro domingo, Luiz Feijó, com o tema Sede Perfeito. 2 crias aqui da casa, não é? Todos os dois começaram aqui. A EDAC, ao longo desses 75 anos, né, já exportou bastante trabalhadores e oradores para outras casas espíritas. A gente se sente feliz com isso. Muitos começaram aqui, outros que estão aqui no salão, inclusive eu, né, que começamos aqui nessa casa. Então, vamos agradecer a presença de todos vocês que estão aí no auditório, aqueles que estão nos assistindo ao vivo aí, pelo Facebook. Amanhã a palestra da Olímpia estará no nosso YouTube, né? No YouTube da EDAC. Então, aqueles que quiserem assistir novamente, sempre vale a pena. E aqueles que não tiveram a oportunidade de estar aqui na manhã de hoje. Vamos encerrar essa primeira parte, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui, que Ele possa nos amparar, nos abençoar agora e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado Senhor seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo o mal, que são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Essa prece nós damos por encerrada a primeira parte, vamos para a segunda na Câmara de Paz. 5, 6 passistas aí que estiverem condição, por favor, se dirijam lá, os demais aguardem no salão, serão chamados de acordo com o número de passistas lá dentro. E lembrando a vocês também, que todo domingo já é de praxe, depois do passe, aquele cafezinho fraterno lá fora, tá? Cafezinho, bolos, biscoitos sortidos, tem Nescau, né? Tem chá, tem realmente bastante coisa lá. Fiquem com Deus e um bom resto de domingo a todos.